Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Daniel, sou engenheiro eletricista aqui da Sol de Energia. Hoje nós temos um desafio, fazer uma automação de um gerador a diesel. Ele vai comandar dois pontos distintos, ou seja, nós estamos lá no o cliente nos chamou, nós estamos indo numa fazenda, lá tem duas entradas de energia da concessionária. São dois pontos distintos de mais ou menos 400 metros. Tem uma entrada de energia A e uma entrada de energia B. A entrada de energia A, ela alimenta os clientes, a entrada de energia B alimenta os clientes. Então nós vamos colocar um gerador num ponto, esse gerador ele vai se comunicar com outro ponto. Automação, né? Dois painéis, né? Dois quadros de transferência automática. Se eu perder a energia da concessionária do ponto A, o gerador diz ele vai partir e vai alimentar somente o ponto A. Se o ponto B perder a energia da concessionária, o gerador vai partir também e vai alimentar o ponto B. Se ambos os pontos perderem essa energia, o gerador vai partir e vai alimentar ambos os pontos. Então, vou mostrar para vocês como a gente vai fazer essa automação, né? Como nós desenvolvemos esse projeto. E depois nós vamos lá na prática, né? Fazer a instalação dos postes, fazer a instalação dos quadros, dos comandos. Eu convido vocês a participar o passo a passo da montagem do nosso quadrinho de distribuição. Bom, pessoal, o primeiro passo é o que eu preciso pensar aqui. Que eu tenho as duas entradas da CPFL. E no nosso diagrama multifilar, eu anotei como entrada 01 da CPFL e entrada 02 da CPFL é que eu tenho o meu gerador a diesel. Então, quando faltar energia aqui na CPFL1, né, o meu contator ele vai abrir. Quando ele abrir, vai ter uma ausência de tensão. O meu gerador ele vai partir, vai fechar após um tempinho, vai fechar o contator dele e vai alimentar essa rede. A rede que é do gerador, uma rede exclusiva para o gerador. Bom, pessoal, nós já finalizamos a montagem, estamos finalizando, né? Na verdade, a montagem do nosso painel, nosso quadro, do controle do gerador. E antes de finalizar a montagem, nós vamos fazer um teste dele agora. Então aqui eu vou ter a entrada da concessionária de energia da CPFL. Esse aqui é o disjuntor do gerador. Então tem o disjuntor do gerador e o contator do gerador. Eu tenho o disjuntor que é da concessionária, da CPFL, e o contator do CPFL. Então nós estamos simulando aqui a tensão, tem tensão embaixo dos disjuntores. Então eu vou fechar aqui o disjuntor do gerador e o disjuntor da CPFL. Então quando eu tenho tensão na CPFL, a gente vai começar a temporizar. Colocamos um tempo aqui de 12 segundos. E vai fechar o disjuntor da CPFL. Então o disjuntor da CPFL já fechou. Já está mandando energia aqui na carga. Então já vou ter energia na carga. Fechando aqui, se eu medir aqui, já vou ter as tensões das três fases. Vamos conferir as tensões. 218, 220 e 220. Agora nós vamos simular que está faltando uma fase da CPFL. Então, se faltar uma fase, o disjuntor da CPFL já vai abrir. Vai começar a contar um tempo que é o nosso temporizador para fechar o contator do gerador. Então vamos simular aqui. Então vou desligar o disjuntor da CPFL. Vai começar a contar um tempinho do gerador que vai fechar o contator do gerador. Fechou o contator do gerador. Eu já vou ter tensão na carga aqui também. Agora o gerador vai estar abastecendo as minhas cargas. O que acontece se restabelecer a tensão da CPFL? Então quando restabelece a tensão da CPFL, automaticamente o contator do gerador já vai ficar aberto. Ele já vai abrir. Então vamos simular aqui. Então voltou a minha energia, CPFL. Os dois contatores estão abertos, o contator do gerador abriu. O contator do CPFL está aberto. Vai contar o tempo de 12 segundos. E vai fechar da CPFL alimentando a minha carga. Então nesse painel nós vamos fazer dois painéis deles. Depois a gente mostra o produto final do painel pronto. Depois de a gente ter analisado o diagrama multifilar, precisa desenvolver o diagrama de comando, que é o nosso diagrama unifilar, que é o funcional aqui.
aqui está o diagrama unifilar, nós vamos montar dois quadrinhos desse. Então aqui, ó, eu tenho o meu quadro, que eu fechei aqui o Q1, que ele é responsável pela alimentação do gerador. O gerador vai estar alimentando minhas cargas. E aqui eu vou ter um quadrinho que é responsável pela rede. Então em cada quadrinho eu vou ter esses comandos de gerador e comando de rede. Então como é que ele vai funcionar? Primeiro vamos pensar assim, ó, eu tenho energia somente da rede, vou ter energia da concessionária. Então fechei o meu disjuntor da concessionária. Vai ter o circuito aqui, um relé falta de fase, que ele vai ver que eu tenho as 3 fases, vai contar um tempo e vai mandar fechar o meu contador de rede. Então as minhas cargas elas vão estar alimentadas pelo RD1, que é o meu contador da rede. Então tem a intenção da rede, vai passar pelo meu contador, bem simplesinho aqui, ó, e vai alimentar minha carga. E quando houver a ausência de tensão da rede da concessionária? Então vamos simular uma falha aqui. Então não tem tensão da rede, os dois contadores vão estar abertos, o meu gerador vai partir, vai contar um tempo, e agora a minha carga está sendo alimentada pelo meu gerador, que está representado aqui pelo contador chamado de GE1. E se agora, pessoal, voltar a rede da concessionária? Quando voltar a rede da concessionária, os dois contadores vão abrir, vai contar um tempo, vai mandar fechar o contador da minha rede. Sempre a prioridade vai ser sempre a minha rede da concessionária. Notem aqui que tem duas fontes de energia. Eu tenho a minha fonte que é do gerador e outra fonte de energia que é a concessionária de energia. Sempre a prioridade vai ser o quê? Vai ser a minha rede. O gerador aqui está ligado, simbolizando que ele está em resfriamento do gerador. Então após um tempinho que refrigerou, ele vai desligar o gerador e as minhas cargas vão estar sempre alimentadas pela minha rede da concessionária. Então esse aqui é um diagraminha que nós replicamos ele 2 vezes, né? Teve um caso que nós fizemos esse mesmo trabalho, só que nós, ao invés de serem 2 postos de transformação, foram 3 postos. Então ficou mais simples de fazer isso aqui, que nós já tínhamos elaborado esse projeto antigamente, só que com 3 postos de transformação. E agora nós vamos ver, mais para frente aqui, aonde que nós achamos esse sinal para mandar para o meu gerador, né? Também foi um desafio, porque nós não tínhamos o manual do fabricante. Agora fizemos a instalação aqui do nosso gerador. O gerador da Cummins, ele tem a IHM dele, e a HMI 211. Aqui nós fizemos algumas adaptações, né? Que ele veio só com o disjuntor, veio sem contator. Então eu fiz a instalação desse contator. Quando o gerador partir, vai contar um tempinho, né? Deixei um tempo aqui de 12 segundos. Após esse tempo de 12 segundos, ele vai fazer o acionamento desse contator. Por que eu não deixei direto? Para o contator não ficar batendo, na hora que o gerador estiver partindo, ele começar a bater. Então eu coloquei um temporizador aqui, ó. Esse temporizador ele é de 24 volts até 240 volts. A especificação dele aqui, de 24 a 240 volts. Ele vai contar 12 segundos e vai mandar fechar meu contator. E vai para aquele painel nosso, para a gente dar uma olhadinha. Então vamos dar uma focada aqui nesse gerador. Eu vou abrir aqui a parte de comando dele. Vamos ter que fazer o sisteminha do automático dele. Nós também já alimentei aqui, ó, o flutuador, que é o carregador de tensão. Aqui eu já peguei aqui, ó, aqui o F9, esse borne F9, e esse outro borne aqui é a tensão alternada. Então eu já peguei lá do posto de transformação, tensão alternada, que vai chegar nos bornes AC, que vai alimentar esse meu flutuador de tensão. Agora ele está desligado, mas só virar a chavinha aqui, que ele já aciona e eu consigo energizar minha IHM. Vai ligar a fonte através dessa chavinha aqui, ó. Colocar a chave de fenda e dar um giro, já vai energizar a fonte já. Olha lá, a fonte já está ligada. Nós vamos medir a tensão. Posso medir a tensão aqui, positivo e negativo. Vamos ver quanto vai ter a tensão dela. Nós estamos nos 13 volts. Colocar o instrumento em DC. Em DC, negativo, negativo. Pode pegar no borne de baixo.
Pega um embaixo e um borne em cima, fica mais fácil. Ó. Então eu tenho meus 13 volts. Vou lá no cabo da bateria. A gente ligar a bateria, tivemos que comprar uma bateria nova. A bateria já estava com as placas coladas. Vamos identificar quem que é o positivo e o negativo aqui da bateria. Ó, o Pedro vai. Colocou ponto negativo de um lado, ponto positivo do outro. 13 volts. 13 volts, então esse aqui é o cabo negativo, ponta preta negativo e a ponta vermelha está no positivo. Então vamos só colocar uma fita colorida agora para marcar os cabos. Bom pessoal, o maior desafio nosso aqui para automatizar esse gerador, para colocar ele para partir no modo automático, que eu não estava achando o diagrama dele. Então procurei no site da Cummins, não encontrei. Aí pesquisando na internet, né, acabei tendo que pagar um site para buscar o manual dele. Então aqui eu tenho essa plaquinha aqui, ó. Esse aqui que é o coração do gerador, né? Essa placa aqui. Ela é a placa de controle 1302. Então eu achei a função, né, de cada borne. Todos esses bornes aqui de controle. E eu vi aonde que eu faço para mim colocar a partida do gerador. Né? Então através desses bornes aqui também. Então acabei encontrando aqui o manualzinho. Então lá na placa lá, eu tenho essa TB1 aqui, ó. TB1, para me dar partida automática, é o 10 e o 11, que é o partida remota. E para fazer a parada, são os contatos 15 e 16. Ele tem que estar fechado. Quando ele abre, ele manda parar o gerador. E a partida é o 10 e o 11, é um contatinho aberto. Então se eu jampear do 10 para o 11, der um pulso aqui, eu já tenho a partida do meu gerador. Que esse TB1 aqui, ó, vamos procurar lá na placa. Seria esses bornes aqui, ó. Serão esses bornes aqui. A gente chega bem de pertinho, a gente vai ver. Olha lá, marcado TB1. Que são esses bornes aqui, eu consigo mandar o sinalzinho para fazer o acionamento. Quando acabar a energia, vai mandar um sinalzinho e vai mandar partir o gerador. Quando voltar a energia do concessionário, vai enviar outro sinal para fazer a parada do gerador. Para esse gerador de partir remoto, nós estamos utilizando aqui, pessoal, na régua de borne, é o 5 e o 6 da régua de borne. Esses dois cabinhos, eles vão lá para minha placa controladora, que são os pinos 10 e 11. Estamos fazendo a instalação do sisteminha para fazer o acionamento remoto. Temos a rede, essa rede aqui é a rede do gerador que vai lá no outro posto de transformação, lá longe, a uns 500 metros. Aqui tem a rede da concessionária. Eu tenho esse contatorzinho aqui, ó. Ele é responsável pelo carregamento do nosso gerador. Ele alimenta o flotador de tensão. E esse contator aqui ele é responsável para dar partida. Se faltar energia nesse posto de transformação, ele manda um sinal de partida. E quando chega a tensão da concessionária, ele manda desligar o gerador. Então aqui nós temos dois postos de transformação. Se eu tiver ausência de tensão em algum dos postos, ele vai mandar um sinal para mim partir o gerador. Colocamos também as proteções com os DPS. E aqui tem todo o nosso intertravamento elétrico, né? Através de contatores, tem os relés solta de fase, os temporizadores. E aqui ficou o contator da concessionária, está fechado. E o meu contator do gerador. E dentro do gerador também eu tenho um outro contatorzinho. Pessoal, então o gerador nosso ele já está instalado. É o gerador da Cummins. E quem é que vai ser o responsável por partir o gerador? Vai ser esse contator aqui, ó. Esse contatorzinho, quando faltar a tensão, ele vai mandar um sinalzinho aqui, tem um contato fechado aqui. Ele vai mandar um sinalzinho para eu partir o meu gerador a diesel. Nós já fizemos a automação do gerador. O gerador está em modo automático, certo? Então vou simular uma falha. Lá, pessoal, tem aqui a CPFL. Se cair uma fase de CPFL, esse contator aqui ele vai armar e vai mandar um sinal pro gerador. Então vamos acompanhar lá. Ó, desliguei.
Já partiu o gerador. Estabelecer energia, abriu o contador do gerador. O contador de CPFL vai demorar um tempinho, vai contar um tempo e já vai fechar. Então já fechou, já estabeleceu a energia para carga. Ficando aqui para carga. Ele tem um tempo de refrigeração. Desligou, o gerador desligou, abriu o contador, filé. Agora a gente vai lá no outro posto de transformação fazer o mesmo teste.